Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, aqui eu falo sobre psicopatologia, modelo dimensional, personalidade. E um dos temas que eu mais gosto de falar, um dos temas que eu mais estudo, um dos temas que eu mais trato no consultório é o TDAH, né? Ah, e eu acho que esse tema ele é fundamental, não só pelas questões, digamos assim, de aumento de diagnósticos, a gente pode debater, eu tenho outros vídeos aqui no canal do YouTube sobre esse tema, mas porque muitas vezes surgem algumas ideias, e eu acho que isso é estratégia de marketing, clickbait na internet, sobre o tema desse vídeo que é: será o TDAH um superpoder? Será o TDAH, como transformar o TDAH em um superpoder? O TDAH não é um diagnóstico, o TDAH é um superpoder, e eu vou te mostrar aqui o que os médicos não te contam. Tem essa ideia. E eu vou aqui mostrar a minha opinião. Eu não tenho problema em falar minha opinião direta. Eu não acho o TDAH um superpoder. E eu acho que essa é uma ideia ingênua, romântica demais, e que traz pra gente muitos problemas, na verdade, né? TDAH, ele é um transtorno mental inventado, ele é uma coisa que é criada, seja porque o sistema educacional exige que as crianças fiquem paradas e as crianças não servem para ficar paradas, serve porque as pessoas querem industrializar o ensino, seja porque as pessoas têm que ser transformadas em empregados obedientes, seja porque os médicos querem medicar todas as crianças e assim por diante. Na minha opinião, isso é uma grande baboseira em todos esses aspectos, tá? É, e a gente tem evidências muito consistentes, eu já falei isso em outros vídeos, então visitem os outros vídeos sobre TDAH aqui no canal do YouTube, vejam os vídeos sobre TDAH do podcast Papo de Psiquiatra também, né? Porque a gente sabe que, eu vou resumir aqui um elemento fundamental do TDAH, que o nosso organismo, nosso cérebro, ele tem uma função autorregulatória para direcionar a atenção, para direcionar o esforço, para controlar o próprio comportamento. E em algumas pessoas existe um controle excessivo dessas funções. E isso também é um problema. Em algumas pessoas existe esse funcionamento, ele é razoavelmente insuficiente. De maneira que isso traz consequências para as pessoas. Quais são as consequências? São as consequências descritas na literatura que acompanham os pacientes com TDAH. E uma coisa eu vi na internet que era o paciente, quando a civilização humana virou sedentária, não era mais nômade, o TDAH era porque as pessoas que deveriam ser nômades. Eu compreendo a análise antropológica, tá? Por outro lado, o paciente com TDAH, ele quer ter os seus objetivos de vida e, de certa maneira, ele vai precisar encontrar na sociedade um local onde ele se encaixe. Que não é o local onde os outros querem que ele se encaixe, mas que ele possa se encaixar de maneira coerente com os próprios objetivos. E essa dificuldade executiva compromete isso. Mas nossa, você está falando uma coisa de um jeito tão diferente dos critérios diagnósticos. É porque os critérios diagnósticos de TDAH, a dificuldade de se concentrar, se distrair, perder objetos, não consegue ficar parado, é como se tivesse o motor ligado na cabeça e assim por diante, não conclui tarefas, procrastinadas, tudo isso são uma consequência dessa dificuldade executiva. Mas estou talvez numa descrição um pouco mais abstrata e abrangente, que leva a essas dificuldades escritas no TDAH, que são precoces, que acompanham o indivíduo ao longo da vida, mas que elas acontecem em certos contextos, mais intensamente, né? Então, acontece muito em contexto acadêmico, acontece em contexto profissional. Não, mas seres humanos não foram feitos para ficar 12 horas parado vendo planilha. Assim, seres humanos... isso é um ponto de vista de que a nossa sociedade trouxe uma vida artificial, e é evidente que é artificial respirar poluição, né? Isso traz problemas de saúde, mas a gente tem que se adaptar a isso e nós vamos precisar ter uma visão muito realista de como é que a gente constrói uma vida melhor para as pessoas, sem aderir minha sugestão é que não haja essa aderência a críticas utópicas, como se houvesse uma alternativa iminente para um paciente estar na nossa frente, né?
Não que a gente não deva buscar alternativas e que o paciente não possa buscar um estilo de vida que seja coerente com seus interesses e que muitos pacientes com TDAH não vão ser as melhores pessoas para ficar 12 horas no emprego de planilha por 12 horas. E que existem alternativas na nossa sociedade. O problema concreto é que muitas vezes essas críticas nos trazem para um certo niilismo a respeito do que é possível, que é profundamente danoso. Tá? Então esse é um vídeo um pouco mais social, na minha opinião, sobre como é que a gente encara esses problemas, e fique tranquilo que eu vou chegar nessa questão do superpoder. Tá? E o TDAH vai envolver problemas executivos e que vão gerar manifestações sintomáticas e disfunção e sofrimento, perda de qualidade de vida, principalmente nesses contextos. Agora, a gente sabe que, na média, em comparação com as pessoas que não têm TDAH, os pacientes com TDAH sofrem mais acidentes, eles têm mais conflitos interpessoais, têm mais divórcio, têm mais gestação na adolescência, têm maior uso de substância, e que todas essas características melhoram com o tratamento. Isso é muito importante, gera uma robustez desse dado. Mas então você quer dizer que se eu tenho TDAH, a minha filha tem TDAH, então ela vai ficar grávida na adolescência? É claro que eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse, olha o que eu disse. Eu disse na média. A média é a comparação. Tá? Comparação entre frequência. Uma frequência de gestação na adolescência é maior entre meninas que têm TDAH do que as que não têm TDAH. Tá? Então quer dizer que se a minha filha não tem TDAH, ela vai ficar grávida na adolescência? Não, não quer dizer. Não quer dizer. É uma comparação. Tá? Gera dificuldades acadêmicas com completar a escolaridade e adquirir uma escolaridade coerente com os próprios interesses, inteligência e meios. Tá? Então o indivíduo ele não executa seu completo potencial, e a gente quer que os seres humanos desenvolvam seu próprio potencial. Então, mas TDAH é só problema? TDAH é um transtorno mental. Ele é descrito por problemas com sintomas que atrapalham a vida das pessoas. Então, e necessariamente então tem que ter uma contrapartida? Não necessariamente tem uma contrapartida. E aí entra um problema do superpoder, que com frequência os pacientes com TDAH têm na sua descrição 3 características que as pessoas colocam como superpoderes. A primeira dela é a liderança. É um indivíduo líder, para frente, agente, energético. A segunda é uma pessoa criativa, sensível, com uma veia artística incrível. E a terceira é um indivíduo sensível ao outro, que luta pela justiça, que tem uma sensibilidade muito grande à injustiça. E a questão concreta é que, sim, eu tenho muitos pacientes com TDAH que têm uma propensão à liderança. Eu tenho muitos pacientes com TDAH que têm uma propensão à criatividade que são incríveis. Eu tenho muitos pacientes com TDAH que têm um senso de justiça muitíssimo apurado. Porém, não é a maioria. A maior parte dos pacientes com TDAH não é líder, a maior parte dos pacientes com TDAH não é criativo, além de comparação com a média. E a maior parte dos pacientes com TDAH tem um senso de justiça tal qual os outros seres humanos. E aqui a gente tem um problema, porque eu já tive pacientes falando, mas eu tenho TDAH, pra mim é uma merda ter TDAH. Ele falou, palavras dele, tá? Não tô aqui dizendo que são palavras do meu paciente. Eu não tenho uma profissão de liderança, eu quero ficar fazendo meu trabalho de boa, eu não tenho criatividade nenhuma, e meu senso de justiça, olha, eu não vou ficar, não tenho essa sensibilidade. Eu, claro, sou sensível à justiça, quero ajudar as pessoas, mas eu não tenho essa indignação que as pessoas descrevem na internet. Ou seja, a gente tem aqui um cenário onde esses superpoderes, eles não estão presentes na maior parte dos pacientes e nem eles estão travados, que eles precisam ser descobertos ou destravados, ou destrave os superpoderes do TDAH. Essa é uma visão romanceada do TDAH. É evidente, aí tem uma questão que eu compreendo o propósito disso, que é um propósito de retirar estigma. Porque existe muito estigma do TDAH, do paciente que ele não consegue fazer nada, que ele é irresponsável, que ele não é confiável. Então, existe isso, as pessoas têm esse estigma para quem tem TDAH. E a gente deve combater estigma. Mas o problema de combater estigma com romance é porque a gente não combate estigma e a gente cria um segundo problema, que é uma perspectiva idílica do TDAH, como se o indivíduo pudesse usar isso como uma grande vantagem. E eu entendo que tem alguns pacientes com TDAH que têm uma propensão à liderança, tem vários pacientes com TDAH que são líderes natos, são pessoas incríveis, mas é a minoria. E que é difícil a gente saber se a frequência disso, em comparação à população geral, é maior em quem tem TDAH.
Eu não conheço muitos estudos nesse ponto. O que eu conheço é que os estudos de criatividade não oferecem um suporte empírico robusto da relação entre TDAH e esse traço. Então a gente não vê isso, tá? De pacientes com TDAH tem muita liderança. Tem aqueles que têm, mas aí a pergunta é, ele tem a liderança porque ele tem TDAH ou são características concomitantes? Essa pessoa tem criatividade porque ela tem TDAH ou são coisas concomitantemente não relacionadas? Isso não está claro na literatura, tá? Agora, muito devemos criticar a medicina e até a psicologia porque por muito tempo tiveram um foco exclusivo nos problemas que os pacientes têm, com uma negligência para forças, habilidades, características positivas que os pacientes também têm. A questão é que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Então, as forças que uma pessoa tem não necessariamente têm a ver com o diagnóstico. Às vezes são coisas que não têm a ver uma coisa com a outra, são eventos concomitantes não muito relacionados, mas que a gente deve sim analisar as características positivas, como inclusive usá-las positivamente, adaptativamente para o tratamento dos pacientes, né? Então, um indivíduo que é líder, a gente pode usar isso sim favoravelmente aí o tratamento do TDAH dele, né? E isso é muito valioso, isso é uma coisa muito importante, né? A gente precisa dessa abertura nossa, clínicos, para essa questão. E sim, sem dúvida nenhuma, estou criticando aqui. Eu vou criticar mais a psiquiatria, tá? Eu não vou fazer uma crítica à psicologia porque eu sou psiquiatra, que muito focou por décadas, desde a sua criação, nos problemas que os pacientes têm e foi muito negligente, sim, com aspectos de força de caráter, de características positivas e assim por diante. A gente tem que analisar isso. Eu só acho que tem que ter um cuidado de dizer forças, superpoder do TDAH. Não. O indivíduo tem essa característica e se ele não tivesse TDAH, ele teria isso da mesma maneira. Agora, é evidente, gente, que alguém pode dizer que tá bom, mas o paciente, por ele ter uma dificuldade de prestar atenção, de focar, ele foi buscar soluções interpessoais para o problema dele através de gregariedade e liderança. Essa é uma possibilidade, assim como um indivíduo que, puxa, eu tenho dificuldade com leitura, ou tenho uma dificuldade com matemática, eu fui atrás de música, porque meu talento, eu gosto, eu tenho... Então, claro, mas nós, seres humanos, não vamos todos buscar desenvolver nossos próprios talentos e as nossas próprias dificuldades não vão ser uma coisa que a gente vai investir tanto. Tem que ter um balanço aí, porque a gente tem que ir atrás de corrigir as nossas dificuldades, nossos defeitos, ao mesmo tempo que a gente desenvolve nossos talentos. Agora, esse negócio de destrave o seu potencial, tem uma propaganda, mas tem um valor aqui, que é uma coisa que muitos pacientes com TDAH, eles têm dificuldade de autorreflexão e eles têm dificuldade em perceber o que eles são bons. Agora, isso não é uma dificuldade só dos pacientes com TDAH, isso é uma dificuldade de pacientes com personalidade borderline, é uma dificuldade de pacientes com depressão, que tem pacientes com TEA, que tem dificuldade em perceber qual é o melhor caminho da vida para o indivíduo, qual é o rumo de ter uma questão de um autodirecionamento organizado sistematicamente para o que é recompensador para si, para o que é pró-social em relação à nossa comunidade. Então, os pacientes às vezes ficam vagando de um projeto para o outro. Então, isso são outras coisas importantes que a gente tem que colocar. Então, TDAH é um superpoder? Eu não acho que TDAH um superpoder. Eu acho que todos nós, seres humanos, temos talentos a serem desenvolvidos, tendo isso ou não sendo isso ou não relacionado à psicopatologia que eventualmente a gente tem, qualquer que seja ela, e que nós nos beneficiamos de perceber as nossas qualidades, desenvolvê-las a despeito das nossas questões de saúde mental, para que a gente possa, inclusive, utilizá-las para o tratamento das nossas questões de saúde mental, ao mesmo tempo que elas são usadas para a construção de um autodirecionamento que seja recompensador para nós e pró-social para a nossa comunidade. Que isso é uma formulação muito melhor de TDAH não é um problema, TDAH não existe, na verdade TDAH
é um superpoder e é isso que você precisa porque vai ser uma bênção você ter TDAH. Isso é uma coisa ingênua que não é esperar a vivência dos pacientes com TDAH. A vivência dos pacientes com TDAH ela é dolorosa, não somente porque eles sofrem estigma, não somente porque eles são amplamente criticados a vida inteira, mas porque os problemas de funcionamento que o TDAH traz são reais, concretos e que comprometem o próprio rumo de vida, comprometem esse próprio direcionamento que o indivíduo deve estabelecer, comprometem uma formação de uma autorreputação que é central para a nossa identidade e compromete que os indivíduos conquistem seus objetivos acadêmicos, profissionais, familiares, interpessoais. Então, a gente deve continuar levando o TDAH a sério, ao mesmo tempo que a gente corrige o rumo que a medicina tomou, que não foi um rumo saudável de ignorar a necessidade de a gente formular as forças dos nossos pacientes. Então, esse aqui é o meu vídeo de opinião sobre se o TDAH é ou não um superpoder. Deixa aqui o seu like, sininho aí, para você seguir o canal. Eu tenho tentado postar vídeos semanalmente. Às vezes eu consigo 2 por mês, às vezes são 4 por mês. Muito obrigado pela audiência. Deixe seu comentário, crítica, sugestão, peça vídeos. Que tema que você quer ouvir aqui mais no canal? Eu falo muito sobre personalidade, psicopatologia e as dimensionalidade em geral da personalidade. Muito obrigado.